A pergunta de número 21. Quem é o Espírito Santo? Descrito em Atos capítulo 1 e o versos 16. Quem é aquele Espírito Santo? De Atos 1,16. Irmãos, Pedro falando, convinha que se cumprisse, a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. A resposta fica em Salmos 41, versos 9, João 13, 18 e Mateus 26, 21 a 24. Em Salmos 41, 9 nos diz: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, e que comeu do meu próprio pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, o Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 1, versos 16, falou essas palavras por meio de Davi: até meu próprio amigo íntimo, em que comia do meu próprio pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O texto de Atos 1,16 comenta a respeito de Judas, e este então tem uma intimidade com o Espírito Santo ao dizer que ele, Judas, comia do seu próprio pão e que também depois levantou o calcanhar contra ele, ou seja, pisou, ou seja, o traiu. Levantar o calcanhar seria trair. Judas tinha uma intimidade com o Espírito Santo? Por acaso, o Espírito Santo, quem falava por meio de Davi, ao profetizar essa profecia, seria o mesmo Jesus se tornando um humano como nós e vivendo entre os discípulos, que então teve uma intimidade com Judas, que ao comer do seu próprio pão logo traiu? Vejamos as respostas na mesma palavra de Deus. João 13, 16. Jesus disse, não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, o que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso descrito em Salmos 41, 9. E agora Mateus 26, versos 21 a 24 também nos traz uma conclusão. E enquanto comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Percebo que então que de fato o Espírito Santo descrito em Atos 1,16, que falou por meio de Davi a respeito de Judas, era na verdade o próprio Jesus antes de vir à terra, e não uma terceira pessoa divina, como muitas das vezes usam a passagem para querer provar tal coisa. Pergunta de número 22. Quantos advogados temos para interceder por nós? Quantos advogados intercedem por nós? 1 Timóteo 2,5 nos responde, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 João 2,1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isto temos somente um advogado, e este é Jesus Cristo. 23ª pergunta. Se Jesus é o único que intercede entre Deus e os homens, então por que está escrito que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis? Por acaso, o Espírito Santo, como vimos antes, é também o próprio Jesus? Romanos 8, versos 26 também nos diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 1 Timóteo 2,5 nos faz um comentário, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Hebreus 4, 14, 16.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Romanos 8, 22 e 27. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Compadece-se de nossas fraquezas e nos ajuda na fraqueza. É o que as passagens nos apresentam. Jesus é o mesmo Espírito que geme por nós perante o Pai, intercedendo e ajudando em nossas fraquezas. Está escrito, compadece-se das nossas fraquezas. E noutra parte está escrito que nos ajuda em nossa fraqueza. Geme, isso porque sente a dor do pecador. A natureza geme por causa da dor que sente em si, como a dor de parto. O homem geme por causa da dor do pecado e por isso busca sua redenção em Cristo, aqueles que buscam, Jesus geme por meio de seu próprio sangue. No santuário não há outra pessoa que interceda por nós, só Jesus. 24ª pergunta. Assim como vemos que não pedimos como convém ao Senhor, identifique o Espírito em outra parte para sabermos mais que este Espírito é o próprio Jesus que intercede com gemidos, pedindo a nós, por nós, porque não sabemos como pedir como convém. Mateus 20, versos 20 a 24. Leia o contexto todo. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela respondeu: concede que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, replicou: tu não sabes o que pedis, não sabes o que pedis. Zacarias 12, 10 nos traz também um esclarecimento. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. O choro é um pranto de intercessão pelo pecador perdido que não sabe o que faz, ou o que pede, como convém por sua fraqueza espiritual. Assim, por esta razão, o Espírito de Jesus, ou o próprio Jesus, que é o seu próprio Espírito, se angustia perante o Pai, por este pecador pedindo como convém por ele. Por exemplo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 25ª e última questão. Quem está aqui na terra? Jesus mesmo está aqui na terra. De Mateus 28, 19, que nos responde: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mais, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus é quem está aqui entre nós espiritualmente. Então, desta forma, você já pode então tirar suas conclusões por esse estudo de que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Que o Senhor Todo-Poderoso Pai e seu Filho Jesus Cristo esteja com você agora e para sempre. Amém.